Quem está aqui conosco é a Beto Oliveira, que é especialista em direito da família, que é muito bem-vinda aqui conosco mais uma vez para falar sobre essa temática, né? A gente sempre está trazendo aí, principalmente no De Olho nos Famosos, aí tem a vida dos famosos trazendo essa discussão do abandono afetivo e tudo mais, mais frequência aí na vida dos anônimos, né, doutora? Seja bem-vinda aqui com a gente. Olá, bom dia. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Qual que é a definição de legal de abandono afetivo no contexto do direito da família? Vamos lá. O abandono afetivo é quando um dos genitores deixa de prestar aquele dever legal de guarda, sustento, deixa de prestar ali o afeto, a atenção, o suporte emocional, educacional, que acaba causando ali danos psicológicos nessa criança ou nesse adolescente. Uhum. Existem precedentes judiciais no Brasil que estabelecem indenizações por abandono afetivo? Renata, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a indenização por danos morais, ela não é uma regra, né? É uma excepcionalidade, afinal, ninguém quer passar por essa situação. Mas hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem muitas decisões que entendem, sim, a possibilidade de condenação em danos morais em decorrência desse abandono afetivo. Mas lá a gente não fala de um valor fixo, né? Abandonei por 2 anos, 30 mil. Abandonei. Não tem essa relação, né? Essa tabela. Até porque é difícil, eu acho que até para o magistrado é difícil mensurar, né? A questão do abandono afetivo, ela vai impactar de uma forma que não há, no fim das contas, dinheiro que pague para essa criança. Exatamente. Né? E o caráter aqui não é devolver valor, é de fato para que aquilo não aconteça novamente, né? E aí a gente fala dessa responsabilidade civil, que é a mesma. Então, a gente tem que comprovar que esse abandono causou aquele resultado, né? Aí a gente vai falar de desempenho escolar, depressão, ansiedade, o que isso está ligado ao abandono daquele genitor com aquela criança. Tudo isso para um tratamento ou um amparo profissional para essa área vai demandar de dinheiro também. Exatamente. Né? Aí a gente tem a questão da indenização por dano material, de custeio desse tratamento, que não é um tratamento barato, né? A gente sabe que terapia é uma continuidade, então também tem essa possibilidade. Não é algo ainda pacificado, né? Mas é algo que tem encaminhado aí para bastante decisões favoráveis. Quais são os critérios, doutora, utilizados então pelos tribunais para determinar a existência de abandono afetivo? É caracterizado como abandono afetivo em que situações? Quando a gente tem a ausência do sustento, a ausência da guarda e a ausência da educação. Sustento, eu pago a pensão no dia que eu quero, da forma que eu quero, eu pago no valor que eu acho que gasta, eu não tenho participação efetiva na vida escolar desse filho, dessa criança, então eu realmente esqueço que aquele filho existe, eu abandono mesmo, literalmente, a efetividade da palavra. Quais são os direitos das crianças e adolescentes que sofrem o abandono afetivo segundo a legislação brasileira? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ele prevê que essa criança ela tem o direito à convivência familiar, comunitária e que os responsáveis legais e os pais têm esse dever de afeto, carinho, atenção. Então, há esse dever disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em casos como a guarda compartilhada, doutora, como é que isso pode influenciar casos de abandono afetivo? Vamos lá, a guarda compartilhada é um compartilhamento de obrigações. Então, eu preciso determinar um lar de referência onde a criança vai passar a maior parte desse tempo. E claro que aquele que não detém esse lar de referência, que não é esse guardião, ele acaba passando menos tempo, às vezes até de forma involuntária, mas acaba estremecendo esses laços, né, afetivos que são criados por meio de memórias, por meio de festas em escola. Então, esses laços acabam sendo estremecidos, sim, na guarda compartilhada. Uhum. E as possíveis consequências legais, então, para o genitor que é acusado de abandono afetivo? Hoje, a gente tem a possibilidade de reparação, né, na indenização por danos morais, inclusive com a possibilidade de retirada do sobrenome desse genitor que cometeu o abandono afetivo. Eu até vi alguma coisa recente, né, nesse sentido? Isso, saiu recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal que concedeu, né, a uma, na verdade já não era mais adolescente, mas era uma adulta que fez essa solicitação para retirar o sobrenome daquele genitor que abandonou ela efetivamente, mas é uma ressalva. A gente retira o sobrenome, não a filiação. A filiação permanece, né? Porque ele não deixou de ser pai, mas ela tirou o sobrenome para não ser mais reconhecida ali como filha dele. Aproveitando esse caso que você lembrou aí pra gente,
tem um prazo para entrar com uma ação desse tipo? Porque às vezes, né, a mãe ali não quer, enquanto o filho está sob responsabilidade dela, também não quer lhe causar, não quer buscar essa briga judicial, mas fiz 18 anos, 19 anos, já acho que me prejudicou. Posso ainda, depois da vida adulta? Pode sim, mas é importante se atentar. O prazo prescricional ele é de 3 anos, tá? Em outras palavras, fiz 18, tenho até os 21 anos para ingressar com essa ação de indenização por danos morais em decorrência do abandono afetivo. Então, tem essa possibilidade, porque muitas vezes as pessoas procuram, né, depois dos 21 com 30, 35, meu pai me abandonou. Mas a lei não socorre aos que dormem, né? Então, a gente tem esse prazo prescricional aí de 3 anos. Num caso como esse, ali aos 21 anos, essa indenização já seria para a própria... Para a própria pessoa, ela já tem capacidade postulatória e é direto para aquele filho ou aquela filha que sofreu ali o abandono afetivo. Enquanto menor de idade. Quanto menor de idade. Vai direto para a mãe que vai ali saber administrar esse dinheiro para esse custeio. Não, aí a gente faz antes dos 18. Quando atingida a maioridade, eu entendi que tudo na minha vida, danos psicológicos, estão aliados ali ao abandono de um desses genitores, que a gente fala muito pai, né, mas é de um dos dois. Eu entendi que houve uma prejudicialidade. Consigo comprovar essa relação, aí eu posso vir pedir a indenização. Tem algumas confusões, algumas pessoas pedem, meu filho tem 10 anos, 12 anos, tem um abandono afetivo, mas a gente precisa constituição dessas provas. Constituição que houve ali um dano. É muito subjetivo, mas o dano psicológico, até onde foi esse dano, até onde aconteceu. Então, tudo isso a gente precisa analisar também. Mas enquanto ainda está sob a responsabilidade do pai ou da mãe, aí neste caso o próprio pai ou a mãe pode utilizar pleitear esse recurso para o pagamento dos prejuízos. Exatamente, ele pode pleitear essa indenização porque ele acaba ficando com a responsabilidade maior. Mas aí a gente também, é aquela questão de não ter a pacificação, a gente precisa analisar quais foram, né, ali de fato, a causalidade que deu naquele resultado psicológico da criança. Então, qual seria a sua orientação, doutora? O que o genitor ele deve fazer quando ele acredita que o outro está praticando o abandono afetivo? O primeiro passo é a constituição de provas, né? Eu preciso começar a guardar provas. Eu preciso ter laudos psicológicos, eu preciso verificar o acompanhamento escolar dessa criança. Se de fato o abandono, aquele abandono afetivo tem ocasionado, o que tem ocasionado na vida daquela criança ou daquele adolescente? Porque a gente está ligando a autoestima, o controle, as emoções propriamente ditas, né? Realmente a questão emocional fica extremamente abalada. Você tem aí orientações legais para evitar, então, que seja caracterizado o abandono afetivo, para que ele aconteça, doutora? Então, a primeira questão é a relação pai e filho, esposa, né, e marido acabou, mas a relação pai e filho continua. Então, vamos regularizar, vamos ao judiciário para determinar a pensão, guarda, convivência, para evitar danos psicológicos naquela criança, para deixar tudo regulamentado. É claro que afeto a gente não impõe, né? Afeto é uma questão natural. Mas quando a gente começa já a regularizar todas essas questões, a gente evita esses danos psicológicos lá no futuro. É que as pessoas confundem como uma conversa amigável como se não pudesse ser feita também de forma regularizada, porque eu posso estar ali num acordo amigável entre as partes, mas deixar isso tudo registrado na justiça. Isso, né? eu posso porque o acordo de boca não tem essa validade. Então, a partir do momento que eu coloco no papel, eu tenho como cobrar, eu tenho como executar aquela forma. Então, assim, mesmo que os pais tenham a melhor relação, vamos colocar no papel, vamos deixar delimitado determinados dias, né? A gente determina os dias, mas isso não é regra. Pode acontecer uma convivência maior. Não tá ali, o papel ele não vai dizer como que é a realidade, mas ele vai tentar dar um traço de convivência melhor entre esses pais com esse filho. Muito bem. Quem quiser saber mais sobre essa temática, então, Agatha, como pode te encontrar? O Instagram do meu escritório, @OMC Advocacia, ou o meu contato de telefone. Também, diretamente, a gente costuma colocar várias dicas, tanto como essa, como outras áreas do direito. Muito bom. Espero que você de casa tenha gostado do nosso tema de hoje. Semana que vem tem mais. Aperte no inscreva-se e fique por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal.